Olha, você não vai acreditar nessa história. Um drone. Esse aparelhinho que você, né, manipula aqui através do controle e tal, tá aterrorizando moradores de prédios aqui em Curitiba. Ele aparece nas janelas dos apartamentos, de repente, invadindo a privacidade das pessoas. É mole, gente. E ao que tudo indica, há um homem por trás desse uso indevido que tem feito isso, né? O drone sozinho não sobe. Não. Tem uma pessoa por trás. Precisa de um piloto, né? Então eu vou chamar novamente aqui o Thiago Silva, que está por dentro dessa denúncia, vai trazer essa informação para a gente, né? Antes de a gente entrar, inclusive, do caso, eu queria que a gente mostrasse para o pessoal de casa como é que funcionam esses aparelhos. Dá para mostrar aí, Thiago? Tá, sim. Tem inclusive, Jason, o drone atrás de mim aqui. E vale ressaltar que para a gente poder utilizar esse drone para trazer as imagens aqui para o Balanço Geral, esse drone, Jason, ele tem um documento, os nossos cinegrafistas aqui da RIC TV, eu estou com o documento aqui na minha mão, é como se fosse uma carteira de habilitação, ele tem um certificado da ANAC, os nossos cinegrafistas participaram de um curso da ANAC, é uma certidão de cadastro de aeronave não tripulada, o uso não é recreativo, só uso profissional. A nossa certidão ela é válida até o dia 4 de outubro de 2025. Está aqui a certidão dos nossos pilotos aqui, dos nossos cinegrafistas, autorizados inclusive pela ANAC para poder captar imagens aqui para o Balanço Geral. A polícia está investigando essa situação, a Polícia Militar também já foi acionada várias vezes, porque na região do Moçungue, região do Cabral, região do Batel, tem um cara que está fazendo voos, principalmente no período noturno, e está incomodando as pessoas. A gente mandou para lá, Jason, o nosso Leonardo Gomes, repórter aqui da RIC TV do Balanço Geral, e ele foi acompanhar de perto qual é o problema encontrado pela população que está com a pulga atrás da orelha. Acompanhe. Moradores assustados. O que um drone estaria fazendo todos os dias rondando prédios de luxo em Curitiba? A gente não tem mais tranquilidade para ficar dentro de casa. Temos a preocupação também de muitas moradoras mães, que a criança está perto da janela, vai saber se não é um sequestro de criança, alguma coisa assim. Da sacada e das janelas, moradores tentam desvendar o mistério e caçar o piloto do equipamento. Seria espionagem? Planejamento de um assalto? Ele consegue ver tudo que tem dentro da nossa casa, tudo que a gente faz, nossa rotina. A gente não pode estar nem sair do banho. Tranquilo. É neste condomínio com mais de 200 apartamentos que o mistério do drone começa. Segundo os moradores, nos últimos 2 meses um equipamento tem sobrevoado o prédio e tido atitudes suspeitas. Quando eu vi que ele acendeu a luz, ele estava realmente muito próximo ao prédio. Muito próximo, coisa de, 3 metros. São vários vídeos feitos por moradores que flagram a presença do drone pertinho das janelas e praticamente todos os dias. Essa segunda-feira, 12h30, o drone estava aqui. Aí ele voltou 7h40 da noite, depois voltou 11 e pouquinho. Além da aproximação, o que chama a atenção dos moradores é que o drone por muitas vezes aparece todo apagado no céu, o que é contra a lei, já que as luzes são itens de segurança nesse tipo de equipamento. É daqui do alto que os moradores percebem a presença do drone. Mais importante do que apenas enxergar o equipamento e ver para ele vai para cá, vai para lá, é saber quem está pilotando o equipamento. É nesse momento que eles chegam aqui perto da sacada e olham para o chão, olham para o solo, pelas principais ruas aqui do entorno e tentam ver alguém em atitude suspeita. Foi em uma dessas tentativas de observação que eles se deram conta de que tinha um homem com um controle na mão. A partir daí, ele se tornou o principal suspeito de estar espionando os moradores. Nesse vídeo, gravado por uma câmera de segurança em uma rua próxima do prédio, o suspeito aparece chegando em uma SUV branca. Ele estaciona por volta das 8h45 da noite. Cerca de 1 hora depois, o homem com um controle na mão olha para cima. Ele controla o equipamento. Quando o drone desce, ele pega, coloca no carro e vai embora. A gravação foi feita nessa rua. Na esquina tem um restaurante. Segundo testemunhas, antes de subir o drone, o suspeito teria ido até lá para jantar.
Atrás de novas pistas, fomos até o restaurante. Lá nos orientaram a procurar um dos funcionários que estava de plantão na noite em que o suspeito foi visto. Ele topou gravar entrevista com a gente. Segundo o funcionário, o homem ficou pelo menos 40 minutos com o carro estacionado em frente ao restaurante. Em um determinado momento, quem puxou conversa foi o próprio suspeito. Ele queria uma ajuda. Ele veio perguntando onde tem prédios iluminados, me mostrou fotos pelo controle do drone de vários prédios iluminados, né? E eu optei em ajudar, tipo, não vi malícia nenhuma. Eu falei, não, aqui na Parigô de Souza, na Monsenhor Ivo, que é na volta, tem vários prédios iluminados. Até citei 2 em exclusivos ali, que na minha opinião é o mais chique. Moradores registraram um boletim de ocorrência do caso na Polícia Civil e também denunciaram a situação à Agência Nacional de Aviação Civil, que fiscaliza a utilização de drones no Brasil. A gente percebeu que não é só aqui no nosso prédio. Nós temos uma casa vizinha aqui na frente que nós temos vídeos dele descendo na janela da casa e parado, filmando, indo de uma janela à outra. Tá ficando uma coisa extremamente invasiva. Ele tá filmando dentro de todos os apartamentos, o tempo todo. Você vê que a luz tá piscando, de repente ela desliga. Ou seja, ele começou a filmar e isso tá incomodando muito. É isso então, Jássio. Eu estou aqui, né, acompanhando, o Schnasso está sobrevoando aqui a região. Nós estamos bem pertinho do Jardim Botânico. Ele vai sobrevoar aqui essa região com o drone. E vale ressaltar, Jássio Goulart, que existem normas para que esse drone possa sobrevoar Curitiba, a região metropolitana. Normas que foram bem claras da Agência Nacional de Aviação Civil. Por exemplo, esse nosso drone, ele não pode, e isso é até um transtorno, viu, Jássio? Pode causar uma tragédia. A gente não consegue sobrevoar, por exemplo, nas imediações dos aeroportos. Tem que ter uma distância de 9 quilômetros de um aeroporto. Então, quando a gente está nas proximidades ali do aeroporto em São José dos Pinhais, um drone pode derrubar uma aeronave. A mesma coisa acontece com o aeroporto Bacaxiri. Então, um cara que está sobrevoando sem qualquer tipo de autorização essas regiões de Curitiba, ele coloca em risco também a vida de outras pessoas. Por isso, a polícia investiga o caso. Jássio. Pois é, agora vê se a moda pega, né, Thiago Silva? Estamos mostrando aí prédios altos em regiões nobres da cidade, mas isso pode ser no centro, pode ser no bairro, naquele sobrado, né? Você tem lá o teu sobrado, de repente você vê, você tá lá no ático lá fazendo uma ginástica, por exemplo, né? Ou então lá na sua churrasqueira, lá em cima, no ático do seu sobrado, ali no Boqueirão, no Auer, no Campo Comprido, em Santa Felicidade, né? Qualquer bairro da cidade, de repente tem um drone passeando, vendo você lá na sua piscina ou na sua casa, né? Ou tomando um banho de sol, seja lá o que for. Não pode, gente. Esse homem tem que ser identificado e tem que prestar tem que ser chamado à polícia. Não pode. Temos que, de certa forma, parar com esse tipo de situação, não deixar essa situação aí rolar. Ô, doutora Márcia, são várias situações que a gente pode imaginar aí que essa pessoa que subiu esse drone possa ter de interesse subindo um drone e vendo esses apartamentos. A gente está naquele momento, pode ser qualquer coisa, Jássio. Tanto pode ser realmente uma verificação do que existe dentro dos imóveis, no sentido de depois buscar um furto ou um roubo, mas a gente tem a intimidade das pessoas sendo violadas, a gente tem crianças dentro das casas também. O que ele está fazendo com essas imagens? A gente tem, infelizmente, muita pornografia acontecendo. Ou seja, situação dentro de casa, uma criança que esteja saindo do banho e não esteja vestida, ainda esteja sendo secada pela mãe, isso pode ser filmado e utilizado em alguma outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e realmente tem que ser identificado e saber qual é a motivação. E claro, também haver uma punição para essa pessoa, porque afinal de contas viola não só a segurança aérea, como também a intimidade das pessoas. E esses equipamentos, inclusive, tem que ter um registro desses equipamentos. Estou dando uma olhada aqui em uma das regras, diz assim, ô Thiago, aqui ó, drones com peso inferior a 250 gramas não precisam ter cadastro. Com menos de 250 gramas não precisa ter cadastro. Com mais de 250 gramas até 25 quilos, tem que ter cadastro no site da ANAC, né? E, inclusive, no caso de drones não recreativos, mesmo assim o piloto tem que ter mais de 18 anos. Então algum registro deve ter dessa situação. O nosso Schnasso aí, por exemplo, quanto pesa o nosso drone aí? Quanto tempo demorou para ele estar apto a pilotar aí o nosso drone? Conversa com ele aí para nós, Thiago. Eu vou conversar, ele está pilotando o drone aqui, eu vou até o Luciano Schnasso, nosso piloto do drone aqui. Ô Schnasso,
Quanto pesa esse nosso drone? Mais ou menos 1,5 kg por aí. Algumas áreas não é possível sobrevoo. Áreas próximas a aeroportos, aeródromos, a gente tem essa restrição de mais ou menos uns 9 quilômetros do centro do aeroporto. Então, Nós estava me falando inclusive que em locais com grande número de pessoas também não é possível sobrevoo. Locais aí que tenha bastante acúmulo de pessoas, então a gente tem que sobrevoar acima de 30 e abaixo de 120 metros. Vocês fizeram um curso, participaram de um curso na ANAC. A gente participou de um curso, temos o registro na ANAC com o nosso CPF. Então, o CPF fica cadastrado lá. Fica cadastrado lá. Se você fizer alguma barbeiragem do drone aqui, você vai ser responsabilizado. Civilmente, quem está operando responde. É isso. Então é isso. Os nossos repórteres aqui da RIC TV, eles participaram de um curso, todos estão documentados. Eu tenho inclusive o documento aqui, né? O Jason tá aqui, ó. É válida, então, esse drone, algumas normas que foram seguidas aqui pela equipe do Balanço Geral, da RIC TV, enfim, os nossos cinegrafistas que hoje têm a autorização para fazer o sobrevoo, mas não é voo recreativo. É o voo, né? É o voo profissional, é o voo a trabalho aqui das equipes do Balanço Geral da RIC TV, ô Jason. Pois é, eu fiz questão até de pedir, né, para a equipe, para que mostrassem toda essa situação, para que as pessoas em casa entendessem que não é ela vão ter, não é qualquer coisa, né? Existem regras que devem ser cumpridas, mesmo que seja para uso recreativo. Existem regras, inclusive com pessoas maiores de 18 anos operando de forma recreativa. Então, quer dizer, são cuidados que devem ser tomados e ninguém pode sair por aí com o drone filmando a casa, o apartamento, a janela, a piscina do vizinho, né? Não pode, de jeito nenhum. E essa pessoa aí tem que a polícia trabalhar para entender qual era a verdadeira intenção dele, doutora. Claro que sim, porque está violando, quando você está dentro da sua casa, está dentro do seu domicílio, é um lugar que você tem a intimidade. E se isso está acontecendo e está sendo acompanhada a rotina das pessoas, deve ter alguma motivação. E não pode ser uma motivação boa, né, Jasso? Ok. Thiago Silva, Chinasso, obrigado. Obrigado pelas imagens. O nosso piloto do nosso drone aqui do BG, o nosso Chinasso, Thiago Silva, sempre em cima do lance, em cima da notícia, trazendo informações aqui no nosso Balanço.